No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos um bom dia. Hoje é quinta-feira, 25 de março de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? É o texto de hoje aqui para iniciarmos o Minuto da Unicidade desta quinta-feira. Está lá em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 32. Então, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Então, muitos usam esse texto e diz assim, olha aí, como que Deus nos ama tanto, né? Que não poupou nem o seu próprio filho. Esse versículo, por exemplo, você vai contextualizá-lo, por exemplo, com João 3,16, que é um dos mais conhecidos da Bíblia, e que, se você estudá-lo, você vai ver que é onde está o X da questão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso tem um grande significado, né? Que esse Filho de Deus, o Filho de Deus é unigênito. Entende? Isso nos ajuda bastante. Mas nós não vamos entrar nessas questões teológicas. Isso aí precisaria de um simpósio, né? Um dia D da unicidade para a gente falar com slides, com paciência, apostilas, né? Eis-me aqui, quem sabe, depois desse problema, se é que vai passar, mas pelo menos quando apaziguar essa situação toda, se é também que vai apaziguar, de repente a gente pode pensar nessa possibilidade. O fato é que eu faço uma pergunta no livro que eu escrevi, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, é um questionamento muito interessante. Será que Deus tem realmente um filho, um único filho junto de si, lá no céu? Sempre teve? Por que usar esse versículo para provar, por exemplo, a Trindade? Por que usar Romanos 8,32, que Deus não poupou nem a seu próprio filho, para falar de Trindade, se o assunto aqui não é Trindade? Se o tema abordado neste versículo não é Trindade. Primeiro que Trindade significa três pessoas. Aqui neste versículo isoladamente vemos duas. Se você ler João 3,16, podemos encontrar, vamos dizer assim, né, hipoteticamente falando, duas pessoas, dois seres atuando. E a aula nesses versos não é aula de unicidade ou de trindade, mas é preciso, porque a gente pega a semântica, nós vamos ver aqui duas, dá para, vamos dizer assim, direcionar os pensamentos a Pai e Filho, mas não tem Espírito Santo, não tem a terceira pessoa. Então, voltamos a dizer, o assunto que Paulo está falando, você precisa considerar a temática do que ele está abordando. Aliás, Romanos 8 é um capítulo, vamos dizer assim, muito bom para se estudar do ponto de vista doutrinário da unicidade de Deus, porque tem mais coisas aqui, tem mais informação importante, porque diz que Cristo intercede por nós, está sentado à direita de Deus intercedendo, e nesse mesmo versículo diz que quem intercede é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, nesse mesmo capítulo aqui. Então veja quanta situação, embaraçosa para defender a doutrina da Trindade. Sem mais delongas, a gente precisa entender o seguinte: enquanto Paulo diz para a igreja de Roma que Deus não poupou o seu próprio filho, ele diz para Tito, ele escreve de outra maneira. Diz que o próprio grande Deus, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, deu a si mesmo por nós. Então, quer dizer, o próprio Paulo estaria entrando em contradição com o que ele mesmo outrora havia escrito para outra igreja. Quer dizer, para Roma ele diz que Deus não poupou nem seu próprio filho, por amor de nós, para nos provar que nós somos os escolhidos de Deus. Ele não poupou nem seu próprio filho. Já para Tito, mais adiante, ele escreve para um pastor, dizendo, olha, nós estamos esperando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós.
para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso, exclusivo e de boas obras. Fala disso, diz ele, e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Tito 2, 13, 14 até o 15. E aí, para a igreja de Éfeso, ele escreve o seguinte: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Aí ele, mas calma aí, só tem um Deus? E você vai ver Paulo sempre dando honra a Cristo, não ao único que é digno de receber, só tem um que é digno, só um único. Aí entra a solução mais lógica encontrada para essa pergunta, para esses questionamentos, é dizer o seguinte: olha, não dá para entrar por aí, porque isso aí é uma trindade, é um mistério, e não tem como desvendar esse mistério, não tem como entender a cabeça, a lógica dos autores sacros, que eles entram em contradição. E aí, bom, quem foi que traduziu a Bíblia? Quem foi que trouxe a Bíblia para os idiomas ocidentais? Quem trouxe a Bíblia dos originais para o ocidental? O catolicismo, o Vaticano, com a Vulgata Latina de São Jerônimo, Jerônimo traduziu para cá. Já tem vídeos aqui no canal, você que acompanha no YouTube aí, vídeos mostrando aonde que as peças-chaves que teria o Papa Gregório mandado o Jerônimo mexer lá. É Damaso, né? Papa Damaso. Mexe aqui, tira aqui, altera aqui. Bom, isso é notório para quem estuda mesmo a fundo essa situação aí. Então, o que nós temos que ficar com a palavra de Cristo para resolver essa temática com a mente trinitariana é impossível. Agora, quando você escuta o próprio Cristo dizer, ajuda, traz luz, ele diz: eu e o Pai somos um, não dois. João 10:30. E quando ele diz isso, pegam-se pedras para, vamos dizer assim, apedrejá-lo. Vamos te matar por ele. Eu fiz tanta coisa boa por vocês, vocês vão me matar por quê? Pela blasfêmia. Porque sendo tu homens, fazes Deus a ti mesmo. Então eles entenderam que esse um que Cristo estava falando era a mesma pessoa. Eles não entenderam que quando Cristo diz eu e o Pai somos um, está falando em propósitos, em união, em visão, em vontades. Não, ele está falando que ele era o próprio Pai. Ele deixou claro para os judeus isso. Ele não ocultou dos judeus a sua identidade. Ele não ocultou. Ele ia morrer, inclusive, por isso. Só que não havia chegado a hora. Ele se ocultou no meio dos caras, porque eles pegaram pedra, ia morrer apedrejado ali por blasfêmia. Ele ia morrer naquela hora. Pela vontade dos homens, ele morreria ali. Só que ele falou: eu dou a minha vida e ninguém poderá tirá-la de mim. Ou seja, eu vou a hora que eu quiser. É por isso que ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali ele fala: agora eu vou. Para todo mundo ouvir. Não é quando vocês querem, não. Os outros dois bandidos lá já tinham morrido há muito tempo. Os outros dois malfeitores, que estavam lá com ele lá, os dois malfeitores. Outros malfeitores não, ele foi considerado malfeitor por nós, fez maldito por nós, mas os outros eram, de fato, malfeitores. Morreram. Bem antes. Então veja que ele não poupou seu próprio filho. Isso, no entendimento das Escrituras, quando você sabe que o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como o próprio João explica mais adiante lá, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20, ele diz, o Filho de Deus é o verdadeiro, ou seja, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, é como se Deus estivesse falando, olha, o sacrifício por vocês foi pago, é isso que ele está falando para Roma. Quem é que vai acusar? Lê os versículos anteriores. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 31. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. É outra coisa que Paulo está falando. Então ele diz, quando o sacrifício está falando de cruz, ele está mostrando para a cruz, ele está apontando a cruz. Foi ali que o Filho de Deus foi dado. Foi no madeiro que ele foi dado por nós. Deus amou muito a madeira que deu o seu filho. Deu aonde o filho? O filho, para ser enviado, teria que para ser filho, tinha que ter nascido. O Filho de Deus vai nascer de você. Aquele que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Aquele que vai nascer, Maria, do seu ventre, será chamado
Filho de Deus. E Deus não propôs o seu próprio filho, aquele que foi chamado de filho. Você está entendendo? Não que Deus tenha um filho lá em cima e diz, ó, vai lá fazer o sacrifício. Não. Ele mesmo se deu, ele mesmo rompeu, rasgou o tempo, entrou na nossa dimensão, na nossa era, como filho, se fez filho por nós, para se entregar por nós na cruz do Calvário. Não é aula de trindade que Paulo está dando aqui, nem tampouco de dualidade. Bom, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe a mensagem da fé com outros irmãos, para que reforce a fé e fique firme na pregação da unicidade de Deus. Não se deixa dobrar por questões que de repente você não administra muito bem, mas pesquise, ore, porque Jesus é Deus, o monoteísmo bíblico prova que há um só Deus e temos que nos sair do sistema. Com a mente formatada pelo sistema, você não vai avançar em nenhuma área da sua vida espiritual. Que o sistema escraviza. E Cristo oferece uma libertação. Libertação de quê? Do pecado, do sistema, da opressão. Um forte abraço. Ore por nós. E nós voltaremos amanhã, se Deus permitir. Graça e paz. Tenham todos um excelente dia. Minuto da Unicidade.